Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Alexandre Marques, sou arquiteto, historiador e me interesso por várias áreas de pesquisa, como arquitetura, urbanismo, história social, história cultural, história da arte, sociologia e também pelo campo da espiritualidade, através de que eu investigo a hipótese da existência do ser humano ser possível simultaneamente em várias dimensões, considerando que essas dimensões não se excluem, como se fossem, por exemplo, diversos estágios de adensamento da vida material. Ou seja, considerando a possibilidade do estado da matéria poder existir em vários níveis de densidade, desde os mais densos, como esse material que nós existimos e interagimos, até os mais sutis, os quais só percebemos em determinados estágios ou estados de consciência. Mas hoje eu vou trazer algumas informações mais específicas sobre um dos fenômenos que eu costumo investigar, que são as chamadas experiências de quase morte, ou EQM. Esse é um estado de consciência que a pessoa adquire numa situação muito especial, que é numa fronteira entre a vida e a morte, ou seja, em situações muito próximas à morte, ou mesmo em estados de parada cardíaca e respiratória. As pessoas que chegam nesse estado, elas relatam ter a experiência de sair do corpo físico, de conseguir, nessas situações que acontecem geralmente em hospitais, centros cirúrgicos, ou mesmo em casa, quando tem algum acidente, tipo infarto, por exemplo, em acidentes automobilísticos ou coisas desse tipo. Elas relatam que começam a ver toda a cena a partir de um ponto de vista fora do corpo, às vezes alguns metros, às vezes de quilômetros de distância. Elas relatam que nesse estado os sentidos se tornam muito mais potentes, a visão se torna uma visão esférica, não é nem de 360 graus, mas ela pode olhar e perceber tudo ao mesmo tempo em todas as direções. Ela pode escutar sons que estão a quilômetros de distância, podem perceber o sentimento das outras pessoas, ler pensamentos, podem se deslocar no tempo e no espaço com muita rapidez e muitas vezes está em vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ela adquire um estado de superconsciência. Elas relatam que logo após perceberem nesse estado, geralmente entram em contato com seres, com presenças extrafísicas, seres que se apresentam em vários estados, e na maioria das vezes como uma forma de luz, uma luz muito intensa, mas que apesar disso não ofusca a visão. Dizem que essa luz tem um aspecto também de extrema beleza, que chega a ser indescritível, devido às limitações linguísticas da nossa comunicação verbal. Dizem ser atraídas através de um túnel escuro, mas que tem uma luz muito mais forte no final, que exerce forte atração sobre ela. Relatam que ao atingir a presença dessa luz, elas sentem uma espécie de fusão com a própria luz e se sentem parte dessa luz. E estando nessa situação, elas experimentam uma sensação de muita paz, de extremo amor, de extrema alegria, de satisfação plena. Também relatam que passam a acessar um conhecimento ilimitado, que as respostas às suas indagações surgem quase que simultaneamente à pergunta, e que a comunicação com esse ser de luz e com outras entidades que surgem, inclusive parentes já falecidos, se dá geralmente através de comunicação telepática. Quando essas experiências vão mais longe, são um pouco mais profundas, essas pessoas podem acessar lugares que são muitas vezes parecidos com os daqui da Terra, mas que são muito mais belos e que também percebem a vida pulsando em todas as coisas. É como se as flores falassem com elas, é como se as montanhas se comunicassem, como se as árvores transmitissem sentimentos e trocassem sentimentos e comunicações com elas,
relatam verem animais, borboletas, pássaros. É como se todo o ambiente de natureza que nós temos aqui na Terra entrasse junto com ela naquele estado de superconsciência, de prazer, de satisfação, de conhecimento, de plenitude. E devido ao estado de hiperpotencialização de todos os sentidos, acrescentados de outros que nós normalmente não dispomos na vida material, eles dizem que essa experiência é mais real do que a própria realidade, o que diferencia essa experiência de um sonho, por exemplo. Quando os detalhes no sonho não são tão percebidos, tão bem percebidos, e a memória da experiência também não fica tão gravada. Outro aspecto interessante é a conexão dessa experiência com a vida que a pessoa leva aqui na sua vida material. Porque, em geral, quando acontecem essas experiências, elas recebem esclarecimentos, respostas e soluções para problemas com os quais elas normalmente lidam aqui e não compreendem ou não encontram a solução devida para aqueles problemas. Muitas vezes elas acessam informações de vidas que parecem ter acontecido antes dessa existência atual, mas que de alguma forma se conectam com ela e explicam fenômenos, traumas, dificuldades ou facilidades e potencialidades que ela tem nessa vida. Muitas vezes conseguem acessar o futuro e entender o propósito da existência, pois dizem que nesta dimensão que elas acessam, o tempo não é linear. Então você pode acessar o passado, o presente e o futuro de uma só vez. Como se você pudesse, por exemplo, fazer uma metáfora, pegar uma película de um filme, por exemplo, e cortar quadro a quadro, colocar todos eles em cima de uma mesa e acessar todos ao mesmo tempo e poder transitar de um para o outro sem ser de forma linear, podendo saltar de um momento no passado para o presente para um momento no futuro. Eles também relatam que, acompanhados de uma entidade de luz ou um ser que é uma espécie de guia para eles, eles conseguem também ter uma retrospectiva da vida atual, desde a concepção no ventre da mãe até os dias atuais, até aquele momento em que o evento da EQM aconteceu. E diante dessa sensação de amplitude, de plenitude, de libertação, de leveza, de potencialização de todas as capacidades, em geral eles não querem mais retornar. Mas como a EQM não é um evento definitivo, ele sempre proporciona o retorno, senão não seria uma experiência de quase morte, seria uma experiência de morte definitiva. Eles são informados de que precisam voltar e muitas vezes precisam ser lembrados dos seus compromissos na vida. Geralmente esses compromissos são relativos a relacionamentos que eles mantêm com pessoas próximas, com pais, com filhos, com amigos, com irmãos, pessoas que mantêm com ele uma relação de interdependência. E caso acontecesse a morte dele definitiva naquele momento, isso iria prejudicar ou fazer muita falta a essas pessoas. Então, por uma questão de compromisso, com essas pessoas, de amor, de vida, elas terminam aceitando voltar. Mas os casos são muito diversos. Há casos em que a pessoa pode escolher voltar ou não. Há casos em que a pessoa não quer voltar, mas é obrigada a voltar, praticamente empurrada de volta. E há casos em que a pessoa mesmo, ao lembrar de seus compromissos, de suas relações com essas pessoas próximas, pedem mesmo para voltar. E voltam, mas quando voltam, não são mais a mesma pessoa, porque uma vez que elas passaram por essa experiência, a experiência transforma eles para sempre. E algumas das transformações são, por exemplo, eles não têm mais medo da morte, por descobrir que a morte não existe em si mesmo. O que existe é um descolamento da consciência em relação ao corpo físico, que esse sim morre, mas a consciência, que é a vida propriamente dito, continua e se torna ainda mais plena do que antes. Essas pessoas se tornam mais espiritualistas e menos religiosas porque
percebem que os sistemas religiosos já não abarcam mais o conhecimento e a experiência que ela teve, então, tendo voltado com a mente expandida, ela não consegue mais se enquadrar em sistemas, né, de crenças e de doutrinas específicas, mas mantém uma relação direta com a espiritualidade, com o que ela chama de divindade. Geralmente, esses dons que elas vivenciaram, do outro lado, voltam com ela de certa forma, não com a mesma intensidade, mas elas voltam com capacidades que não tinham antes, como, por exemplo, premonição, a capacidade de sentir o sentimento do outro, até de se comunicar telepaticamente, às vezes até com dom de cura, e é como se ficasse uma janela aberta para uma comunicação direta entre o mundo material e a dimensão que ela acessou. Nunca mais se fecha aquela janela totalmente. Então, essas pessoas passam por uma transformação profunda em termos de valores, de propósitos, muitas vezes mudam de profissão, muitas vezes mudam de relacionamento, passam a valorizar mais os relacionamentos que as coisas e passam a almejar mais o desenvolvimento consciencial do que as conquistas mundanas e materiais. Então, a experiência geralmente é passageira, mas os frutos dessas experiências são permanentes. Pessoas que por acaso tenham vivido essa experiência através de uma tentativa de suicídio que não deu certo, por exemplo, elas nunca mais voltam a desejar ou pensar em repetir aquele ato, porque percebem que a vida, por mais complicada e difícil que seja, qualquer situação, por mais insolúvel que pareça, ela tem um propósito na existência. Nas experiências relacionadas com tentativas de suicídio, essas pessoas percebem o sofrimento que causam aos outros com aquele ato, sentem em si mesmo esse sofrimento, percebem a importância da existência dela em relação à existência de outras pessoas e passam a entender a existência material, esse período de vida entre o nascimento e a morte, como apenas um flash diante de toda a existência mais ampla que ela percebeu do outro lado. E concluem que o ato de tentativa de suicídio foi um ato de violência contra ela mesma e contra as outras pessoas. Por mais que sintam saudade daquele estado em que estavam se sentindo como de volta para casa, elas percebem que têm uma missão a cumprir e que só podem voltar para aquele estado quando essa missão for concluída. Mas o que a ciência pensa sobre as EQMs? Bem, a neurociência e a psicologia, de modo geral, ainda acham que a nossa consciência é um produto do cérebro e que essa experiência de quase-morte é uma reação do cérebro a uma situação de quase-morte, em que ele concentra as energias físicas nessa experiência de forma que a pessoa tenha condições de retomar suas funções orgânicas e biológicas. Seria uma reação extrema do cérebro na luta pela continuação da vida. Alguns falam que é resultado da falta de oxigenação no cérebro por conta da parada cardiorrespiratória. Outros dizem que pode ser resultado de remédios, de drogas que foram administradas a essas pessoas em situações de emergência. Mas, na maioria das vezes, essas hipóteses são facilmente descartadas quando a pessoa que viveu a experiência descreve situações que elas puderam enxergar assim que saíram do corpo, que não teriam outra forma de ser explicadas, senão através de uma experiência real de deslocamento da consciência em relação ao corpo, porque essas pessoas geralmente descrevem tudo que elas viram na situação que elas viveram, por exemplo, de ressuscitação do corpo, em que a sua respiração, seus batimentos cardíacos estavam todos paralisados, seus olhos fechados, mas elas conseguem descrever detalhes daquela situação posteriormente que não podem ser explicadas pelas hipóteses anteriores. Um pequeno exemplo é o caso de um senhor que passou por uma parada cardiorrespiratória numa sala de cirurgia e, na tentativa de fazer aquela ressuscitação através dos procedimentos médicos, a dentadura que ele tinha na boca foi retirada pela enfermeira e foi colocada na gaveta de um carrinho que estava ali ao lado para poder fazer a intubação dele. E após passar daquela situação de emergência, já no quarto, quando ele pôde falar, disseram a ele que não sabiam aonde estava a prótese.
da dentadura dele. Foi quando ele disse que tinha visto quando a enfermeira tirou da boca dele e colocou naquela gaveta. E disseram a ele que isso não era possível, porque ele estava completamente inconsciente naquele momento e com os olhos fechados, incapaz de acompanhar aquela situação. Mas ele disse que conhecia a enfermeira. E quando a enfermeira apareceu na frente dele, ele disse: foi essa que colocou minha dentadura naquela gaveta. E ela lembrou que realmente tinha feito isso, foi lá e pegou a dentadura de volta. São muitos os exemplos semelhantes. As pesquisas oficiais sobre esse fenômeno começaram já desde a década de 70 do século passado, nos Estados Unidos, através de um psiquiatra, psicólogo e filósofo chamado Dr. Raymond Moody. Foi ele quem criou o termo EQM, a partir de experiências que, por acaso, surgiram a partir da prática médica dele com alguns pacientes. E ao longo desses 50 anos, muitas outras pesquisas foram desenvolvidas. Atualmente, na Universidade Federal de Juiz de Fora, existe um grupo pesquisando sobre esse fenômeno, um grupo multidisciplinar, e o objetivo da pesquisa é saber se é possível a consciência existir independentemente do corpo. Mas, a rigor, a gente encontra referências a esse tipo de experiência desde a antiguidade, há milhares de anos. A filosofia de Platão, por exemplo, tem conexões com esse tipo de experiência. A religião egípcia, por exemplo, que considerava a existência depois da morte, tem até um roteiro que as almas deveriam seguir para não se perderem naquele fenômeno posterior à morte. No Tibete também temos o livro tibetano dos mortos. E até mesmo na tradição cristã temos muitas situações referidas nos evangelhos que se conectam com esse tipo de experiência. Um aspecto que traz um pouco de confusão nesses estudos são os relatos das pessoas que vivem essas experiências. Porque uma coisa é o relato, o fenômeno em si. Outro é a forma como essas pessoas relatam essas experiências, porque elas relatam a partir de sua visão cultural e intelectual. Então, um cristão geralmente pode dizer que quando viu aquela luz e aquele ser que a recebeu, ela pode chamar ele de Jesus, se for um cristão. Se for um budista, ele pode dizer que é uma deidade budista. Se for um indígena, ele pode relacionar aquela figura com um xamã, por exemplo. Uma pessoa da Índia vai relacionar ela com Krishna e vai relatar aquela história utilizando uma linguagem que ele está acostumado, com elementos e figuras relacionados com a sua cultura. Então, ao analisar esse fenômeno, a gente tem que deixar de lado essas questões culturais, a gente tem que saber fazer uma leitura dessas figuras, dessas imagens, desses contextos culturais, para não desprezá-los, mas saber identificá-los de forma independente. Atualmente existem vários canais no YouTube, por exemplo, que tratam desse assunto. Alguns mais sensacionalistas, outros mais realistas, alguns com abordagem mais ditas científicas e outras com abordagens mais espiritualistas, mas em todos o que mais importa é a experiência em si, e não a interpretação dessa experiência por parte de quem viveu ou por parte de quem está investigando, porque são muitas as abordagens e representações possíveis. No nosso canal, Experiências Luminosas, a abordagem é mais filosófica, espiritualista, e tem o objetivo de verificar a veracidade das experiências com base nos seus frutos, nas suas lições e nas diversas tradições culturais, filosóficas e espiritualistas.